É hora de receber Renato Semensati. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Rafa? Vamos falar desse Criciúma e Cuiabá. O retrospecto não é favorável, o torcedor não tem boa lembrança. Renato, o que dá para esperar desse jogo? É um confronto bom para fazer manchete esportiva, né, Rafa? Nunca ganhou do Cuiabá. O Criciúma nunca ganhou do Cuiabá. E você vai buscar o confronto, tem 2 em 2019 e tem 2 confrontos o ano passado. São 4, o Cuiabá ganhou 3, o Criciúma empatou 1. Mas vamos lá. Hoje é fundamental vencer. Por quê? Primeiro, para se aproximar do G4. A gente vai mostrar a tabela daqui a pouco. Criciúma vencendo, ele fica a 1 ponto do G4. Certo? Certo. É assim que funciona. E por que mais? Porque o Criciúma é o 15º colocado quando se computa só os jogos em casa. E fora de casa, Rafa, ele é 4º. Então ele está com campanha de G4 fora de casa e em casa, que o Criciúma sempre foi muito forte, no Heriberto Wilson e tudo mais, o Criciúma é fraco, é 15º. Então, se ele melhorar o desempenho em casa, ele briga para subir, porque fora de casa está excelente, né? Pois é. O que está associado a isso, será, Renato? Bom, pressão da torcida, talvez? Muito disso, né? A questão, a fase ruim, né? O Criciúma começou muito mal a Série B do Campeonato Brasileiro, e aí você vai perdendo, o torcedor vai a campo. Você tem que voltar um pouquinho no tempo. Você vem de um rebaixamento, que machuca o torcedor, e você vem de um campeonato catarinense muito ruim. O Criciúma foi eliminado em casa pelo Joinville. Aí a pressão aumenta. Vamos lembrar que tem aquele período todo com o Zé Ricardo, né? Quando o Eduardo chegou, o Criciúma era 15º na tabela de classificação, tinha uma vitória diante do Atlético, né? Não tinha mais vitória em cima de ninguém. E aí o Eduardo toma aquela pancada lá de 6 contra o Novo Horizontino, que você perde o rumo, aí você vem jogar em casa, pega o Coritiba, que é um dos melhores times do campeonato, perde de 1-0. Então, você tem essas questões aí. Na estreia do Eduardo, por exemplo, não passou de um empate diante do Volta Redonda. Então, tropeçou demais. Agora, vamos lembrar que o Criciúma vem de 3 vitórias. Eu acho que está muito ligado à questão emocional, né? Tem jogador que o torcedor, quando ele marca, é difícil o cara jogar em casa. Vou falar de um jogador que eu tenho batido muito na tecla, e ainda bem que ele fez os 2 gols contra o Botafogo, que aí o torcedor vai ser mais tolerante com ele. O Diego Gonçalves. O Diego Gonçalves é um primor tecnicamente? Não. Ele é um jogador fazedor de gols? O seu histórico de carreira também mostra que não. Mas, taticamente, ele é muito importante no esquema do Eduardo. O Diego Gonçalves é atacante. Gente, vamos esquecer isso aí. O Diego Gonçalves, na formação do Eduardo Batista, no 3-4-3, os 2 atacantes de extrema são Filipinho e Marcinho. O Diego Gonçalves joga por dentro, fazendo uma função de meia. Ele não é atacante para estar lá perto do gol toda hora. Claro, foi importante. Na bola parada, no escanteio, ele chega e faz o gol lá em Ribeirão e depois ele entra dividindo, né? Numa finalização do Nicolas. Ele é o jogador que roda junto com o Gui Lobo, que dá toda essa movimentação. Agora, com isso, ele é sacrificado. Não é um goleador, não é. Mas, taticamente, é um jogador importante. Mas com esses 2 gols, acho que o torcedor vai ter um pouco mais de paciência. Lembrando que ele é o artilheiro do Criciúma na Série B, né? 5 gols. 5 gols. Vamos para os relacionados? Tem novidades nos relacionados. Benjamin Borassi, regularizado, e também o Maia, que voltou a estar à disposição aqui também do Eduardo. São as novidades aqui. E o Axel, que não foi relacionado, o goleiro, né? Mas importante mesmo é a volta do Castan, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo, está de volta, né, para aquele ajuste de setor defensivo ali. Eduardo ainda não tem o cara para sair com a bola, não é nenhum desses aqui da lista, né? Era o Zé Gabriel, o Criciúma deve buscar esse jogador no mercado, ou mesmo ele puxar o Marcinho para fazer essa função, mas deve jogar com Castan, Rodrigo e Benevenuto, que não é o ideal no entendimento do Eduardo e não é mesmo 3 zagueirões ali na linha defensiva, mas é o que dá para fazer nesse momento. Classificação na tela agora para a gente conferir como é que está a situação do Criciúma e aonde pode chegar o Tigre caso vença hoje. Criciúma tem um salto, né, na tabela, já está na primeira página, Renato. Ele caiu para o 9º lugar, porque o Avaí botou 5-0 ontem no Botafogo, né? O Botafogo está em queda livre, tanto que é o lanterninha do campeonato. Se o Criciúma ganhar o jogo, simplesmente, esquece o jogo que acontece depois, que é o jogo do Remo. Se o Criciúma ganhar, ele ganha a posição do Vila Nova que já jogou, ele ganha a posição do Avaí que já jogou, ele ganha a posição do Cuiabá que já jogou, e ele ganha a posição do Remo porque ele vai no número de vitórias. Aí o Remo entra em campo contra o Goiás. Se o Criciúma vencer, se o Goiás vencer, o Criciúma termina aí no 5º lugar, mas de qualquer maneira ele vai ficar 1 ponto do G4 desde que o Remo não vença o Goiás. O que vamos combinar, meu amigo, é uma evolução. Para fechar, torcedor,
12 mil pessoas hoje, pelo menos, lá no estádio de Heriberto Wilson, né? Vamos fazer o melhor público da temporada. Com certeza. Amanhã a gente fala mais do jogo, Renato. Vamos falar da vitória, vai quebrar a invencibilidade. Até amanhã. Um abraço.